Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso tradicional programa pós-rodada, pós-domingo da semana 7. Essa aqui é a primeira parte na qual a gente vai falar dos jogos da primeira janela de jogos do domingo e da segunda janela. Na segunda parte, que já vai estar aqui nesse feed também, vamos falar do Sunday Night Football, vamos falar dos jogos já da semana 8, olhar para os confrontos, fazer um mini preview que a gente tem feito, tem sido bem legal. Lembrar que o podcast Cara dos Esportes só existe por causa do programa de apoiadores. Não é exagero dizer isso, o programa já teria chegado ao fim sem ele, só que a gente precisa continuar crescendo, precisa trazer novos apoiadores. Então, se você curte o meu trabalho, dá uma olhada lá no link que tá na descrição com todos os planos. Tem uma porrada de conteúdos extras que você vai ter acesso e vai ajudar o podcast também. Então não deixe aí de dar uma olhada se você puder, agradeço bastante. Outra forma de apoiar o podcast Cara dos Esportes é criar uma conta no Bodog utilizando o meu link, que está na descrição aqui desse programa. Crie sua conta, aposte por lá, tem bônus para novas contas, né, no primeiro depósito. Então é outra forma que você pode ajudar o podcast Cara dos Esportes. Dados os recados, vamos começar pela vitória do Baltimore Ravens para cima do Cleveland Browns. Os Ravens venceram por 23-20, mas não foi falta de vontade de levar mais uma virada no final do jogo. A equipe chegou a levar a virada, mas o touchdown do Amari Cooper foi anulado por falta, e foi falta mesmo. Teria colocado a equipe na frente. Depois disso, os Browns chegaram ali à condição de chutar um field goal de 56 jardas, que seria difícil, mas a gente já viu o kicker deles acertar chutes longos. Eles empatariam o jogo para levar para prorrogação, só que cometeram uma falta na hora de chutar o field goal. Aí o field goal virou um field goal de 60 jardas, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui. Eu gosto de dar a informação direitinho. Eu devia ter notado isso tudo antes do podcast, né? Mas 60 jardas mesmo. 4ª para 10 na linha de 42 jardas. 2 minutos para o fim do jogo. A equipe chutou o field goal, foi bloqueado. Os Ravens ainda tiveram tempo de ir para mais um punch. Os Browns ali no modo desespero tentaram, mas não conseguiram nada. Vitória dos Ravens. Como eu falei, não foi por falta de esforço da equipe para perder esse jogo. Mais um jogo muito ruim do Lamar Jackson. No primeiro tempo, em 10 dropbacks dele, dropbacks é aquela jogada que ele vai para o passe. A gente fala ao invés de tentativa de passe, porque às vezes ele pode ser sacado, às vezes ele pode decidir correr com a bola e tal. Então, em 10 dropbacks, ele foi pressionado em 6 deles, que é um número bem alto se tratando do Lamar Jackson, o maior número dele na carreira, inclusive. E os Browns mandaram bastante blitz, né, atrás do Lamar, que, assim, eu não gosto desses clichês. Pra pressionar, pra ir bem contra o fulano, você tem que pressionar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas o que os times têm feito contra o Lamar é mandar muita blitz, aquele famoso cover zero e tal, que começou lá atrás, quando os Ravens anularam o ataque quando os Dolphins anularam o ataque dos Ravens num jogo de prime time. E funcionou. O Lamar teve 9 de 16 passes, 120 jardas, nenhum touchdown, nenhuma interceptação, foi pressionado 26 vezes, foi sacado 3 vezes. Então o ataque aéreo dos Ravens não consegue engatar. E já é um mês inteiro aí de atuações ruins do Lamar Jackson. Do lado do Cleveland Browns, eles fizeram o possível que dá pra fazer com o Jacoby Brissett. O Jacoby Brissett sofreu um fumble ali que atrapalhou a equipe, mas ele conseguiu deixar os Browns ali numa situação de chutar o field goal que empataria a partida, mas não conseguiram, né? Teve a falta do Amari Cooper, que também anulou o touchdown que seria da virada. 2-5 agora para os Browns. Eu até acho assim que a equipe comete muitos erros em momentos chave, que você pega ali jogada após jogada, se fosse aquela luta de boxe, né, que você dá a nota no final, talvez os Browns teriam um recorde melhor, né, uma campanha melhor. Só que eles cometem muitos erros em momentos chaves. Por exemplo, como você sofre um false start ali num field goal que já seria muito difícil, né? Seria um field goal de 56 jardas. Do lado dos Ravens, a equipe precisa encontrar alguma consistência nesse ataque aéreo. O Gus Edwards jogou pela primeira vez em muito tempo e foi bem. 16 carregadas, 66 jardas,
2 touchdowns e foi o principal corredor da equipe. A equipe não teve um grande dia correndo com a bola. Os Browns limitaram bastante corridas longas, né? A corrida mais longa que os Ravens tiveram foi de 12 jardas com o Gus Edwards, né? Mas é foda, né? O time não consegue engatar no ataque. A defesa, tudo bem, é o Cleveland Browns, né? A defesa até foi mais ok do que de costume. Teve uma sequência do Patrick Queen, foi bem legal, que ele teve 2 tackles atrás da linha de scrimmage. O Calais Campbell teve um sack, por exemplo. Eles forçaram um fumble pra cima do Jacob Brissett, né? Foi o próprio Calais Campbell, né? Que esse sack que eu falei, que ele tirou a bola da mão. Quando um defensor força um fumble pra cima do quarterback, é considerado sack. Então foi esse o sack do Calais Campbell. O Justin Wilson teve 2 sacks. Pressionaram bastante o Jacob Brissett, 5 sacks, 35 pressões. Mas é isso, os Browns são uma fase ruim também. Mas o que eu ia falar é, os Ravens estão numa péssima fase. O Green Bay Packers perdeu mais uma terceira derrota consecutiva da equipe, uma pro Giants, uma pro Jets e agora pro Washington Commanders, 23-21. A equipe até saiu na frente, impulsionada por uma pick six do Devondre Campbell. O Commanders tinha o Tyler Heinicke, o famoso Tyler Heineken, como titular. Ele começou o jogo muito mal, tentando a todo custo ser interceptado. Conseguiu nessa do Devondre Campbell, mas a partir desse momento o Washington se encontrou. Eles foram do segundo quarto até 3 minutos para o fim do último quarto. Eles marcaram 20 pontos sem resposta do Green Bay Packers. Os Packers ainda conseguiram um touchdown ali no final com o Aaron Jones, que reduziu para 23-21. Eles receberam a bola de volta, tentaram ali um avanço desesperado ali no final, né, com 23 segundos pro fim, sem timeout para pedir. Eles tentaram fazer aquela famosa jogadinha de rugby, né, trocando passos laterais. Conseguiram por bastante tempo, inclusive, mas não chegaram nem perto de fazer o touchdown. Vitória do Commanders com Tyler Heinicke no seu retorno à equipe. Como eu falei, o primeiro tempo dele foi tenebroso. Mas ali pro final do segundo quarto e segundo tempo, ele começou a fazer uma coisa que poderia não ser óbvia para o Carson Wentz, que é passar a bola para o Terry McLaurin. Terry McLaurin é o melhor jogador do time. Ele terminou com 5 recepções para 73 jardas e um touchdown, a maioria delas ali no segundo tempo já, e jogou muito bem, né? E o Curtis Samuel também fez uma partida muito boa, e a defesa do Commanders também jogou bem, né? Só que o ataque, assim, eu até pesquisei antes da gente entrar no ar. O Commanders tem a 14ª melhor defesa da NFL, né? Então, qualquer métrica é uma defesa mediana. E não dá pra... Assim, jogaram bem. Mas o grande problema é o ataque do Green Bay Packers, né? E a qualidade do ataque dita muito mais do que a qualidade da defesa. Eu não acho que é uma boa defesa do Commanders. Não acho. O problema é o ataque do Green Bay Packers. E isso vale também pro Tampa Bay Buccaneers. Eu vou falar sobre isso quando chegar no jogo do Bucks e do Panthers. Mas assim, quando um time tá tão mal no ataque quanto tá o Green Bay Packers, quanto tá o Tampa Bay Buccaneers, quanto tá o Los Angeles Rams, nunca é só um motivo. Então eu sei que a tendência é a gente querer colocar a culpa no Aaron Rodgers, no Tom Brady, no Matthew Stafford. E eles merecem culpa. Eles têm uma parte bem significativa da culpa. Só que nunca um time joga tão mal no ataque só por culpa do quarterback, ou só por culpa dos wide receivers, ou só por culpa da linha ofensiva. É sempre uma combinação de fatores, head coach, coordenador ofensivo também. Então o ataque dos Packers tem problemas por causa de todos esses fatores. O Aaron Rodgers até foi bem protegido. A equipe não teve o David Bakhtiari, e aí teve que dar uma... Ela já planejava umas mudanças, planejava jogar o Elton Jenkins pra guarda e tal, mas aí teve que jogar de tackle, porque o David Bakhtiari não jogou. Em geral, o Aaron Rodgers foi muito bem protegido, né? E o Commanders vinha de um jogo que eles geraram bastante pressão. Não sei se foi na última semana ou na semana retrasada contra não sei se foi quando eles jogaram contra os Titans, que o Montez Sweat teve um grande jogo. Foi na penúltima. Na última foi contra os Bears. Então, mesmo sem o Chase Young, o Commanders tem, assim, caras capazes ali de gerar alguma pressão. Mas a linha ofensiva dos Packers segurou muito bem, né? Mas o problema os wide receivers não conseguem fazer nada.
O líder de recepções aqui foi o Aaron Jones, 9 recepções para 53 jardas, 2 touchdowns. O Alan Lazard deixou a partida machucado. O Romeo Doubs deu pra ver uma hora ali ele meio que batendo boca com o Aaron Rodgers, né? Foram 4 alvos, nenhum deles viraram recepção. O Sammy Watkins, ele até conseguiu causar uma falta de interferência, mas foi um passe longo que ele parecia estar correndo de calça jeans na areia movediça. Então é um corpo de wide receivers muito ruim, mas é o que eu venho falando toda semana. Não vai mudar. É esse corpo de wide receivers. Não tem uma troca, não tem assinar com o Odell Beckham que resolva o problema desse corpo de wide receiver. É um corpo ruim e vai continuar sendo ruim. Pode ser um pouquinho menos ruim se você encontrar um cara ali no mercado de trocas que você provavelmente vai pagar mais do que deveria, porque fazer troca precisando desesperadamente de um jogador da posição é tipo você ir fazer compra no mercado com fome. Você vai gastar mais do que deveria. Mas foi um jogo muito ruim mesmo. A defesa do Commanders não é essa defesa fantástica e conseguiu limitar bastante os Packers. E do lado do Commanders, né, superando aquele começo ruim, a equipe foi muito bem. Teve um ataque bem consistente, correu bem com a bola. Teve um bom ataque aéreo ali com conexão do Heineken com o McLaurin, com o Curtis Samuel também. Bom sinal aí pro Commanders, que acho que sem o Carson Wentz eles perdem um pouco ali a oscilação positiva. Mas também o Taylor Heineken, ele vai cometer os erros dele, claro, mas com uma frequência menor do que o Carson Wentz. Mas hoje a equipe vence por 23-21. O Cincinnati Bengals atropelou o Atlanta Falcons 35-17. Foi um primeiro quarto perfeito do Joe Burrow, do Cincinnati Bengals como um todo, do Tyler Boyd, né, que eu acho que foi o grande destaque que a gente espera de Ja'Marr Chase, né? O Tyler Boyd teve 4 recepções para 105 jardas e um touchdown no primeiro quarto. E o Bengals nunca teve ameaçado nessa partida, né? Eles chegaram a estar vencendo por 28-7 ali no segundo quarto, né? No final do segundo quarto. Os Falcons esboçaram ali uma reação com um touchdown longo do Demarius Byrd e um field goal logo em seguida, né? Que foi pro intervalo perdendo ali por apenas 11 pontos. Mas eles nunca de fato ameaçaram. Foi uma sequência ali de 2 jogadas que colocaram eles, parecia que colocava eles na partida, mas eles não tiveram nenhuma condição. A defesa dos Bengals jogou muito bem, né? Porque o primeiro touchdown da equipe dos Falcons foi um drive que levou 16 jogadas, 75 jardas e 10 minutos. Então, a defesa dos Bengals claramente ali colocando tudo na frente dela, tirando os avanços longos, e os Falcons caíram na mão delas. Os Falcons precisavam avançar rápido e não conseguiram. Bengals, partida, não tem muito o que repreender. É o melhor jogo da equipe na temporada. É o primeiro jogo que os Falcons não cobrem a linha, né, o handicap do jogo no site de aposta. Um bom sinal pro Cincinnati Bengals, porque a equipe estava precisando de uma atuação dessa, né? Tava precisando de uma atuação fantástica. Eu falei sobre o cara do primeiro quarto ter sido o Tyler Boyd, mas no jogo como um todo o Ja'Marr Chase foi muito bem, né? 8 recepções, 130 jardas, 2 touchdowns. O último ali foi o último touchdown do Cincinnati Bengals. T. Higgins também teve 93 jardas. Então, uma tarde bem prolífica ali do Joe Burrow. 34 de 42 passes, 481 jardas, 3 touchdowns e teve os 3 sacks ainda e tal. É um jogo bem com a cara do Cincinnati Bengals. Desculpa. Mas... Caramba. Mas boa atuação aí da defesa dos Bengals também. Segurou bastante o Atlanta Falcons, que tá um pouco desfalcado e... É o Marcus Mariota, né? A questão aqui é o quanto tempo mais ele será o titular ao invés do Desmond Ridder. Para falar da vitória do Carolina Panthers para cima do Tampa Bay Buccaneers, eu tive que me ligar, claro, para minha amiga Giovanna Stuck, minha ex-companheira de FA hoje. Ela é uma das maiores torcedoras do Carolina Panthers nesse país. Eu mandei uma mensagem para ela avisando que eu ia ligar se os Panthers confirmassem a vitória. Vamos ver se ela se ela vai atender. Vou chamar aqui. Vamos ver, tá chamando. 2. Alô? Giovanna, você está ao vivo no podcast Cara dos Esportes. Ao vivo gravado, claro, porque as pessoas só vão escutar isso depois em gravação.
você, uma das maiores torcedoras do Carolina Panthers nesse país, como que depois de trocar o melhor jogador da franquia, a face da franquia, que é o Christian McCaffrey, o Carolina Panthers anulou o Tampa Bay Buccaneers? Olha, eu tô tentando entender isso até agora. Eu fiquei acompanhando, assim, ansiosamente esses minutos finais de jogo, porque eu falei, eu não acredito que a gente vai ganhar. Tipo, a gente perdeu contra os Browns, perdeu contra os Giants, que naquela época as pessoas nem estavam dando tanto a bola pro que o time tá fazendo, né? E aí eu falei, Buccaneers com Tom Brady, a gente vai tomar uma surra, né? É claro que isso vai acontecer. Mas aí, não, 7-0, 14-0, 14-3, 21-3, eu tô sem acreditar até agora. E assim, eu acho que, sei lá, deve ter tido alguma ajuda divina por aí, alguma coisa assim. Porque já começou com aquele drop ridículo do Mike Evans no comecinho do jogo, né? Sim. Um dos drops mais absurdos que eu já vi na minha vida. Era um touchdown fácil, longo ali de 40, 50 jardas. E o Mike Evans não tem nenhuma explicação. Ele simplesmente dropou. O cornerback tava marcando ele, tropeçou e caiu. E ele simplesmente dropou. Tirando isso, ali é como você falou, intervenção divina. Mas tirando isso, a defesa dos Panthers fez um grande jogo, né? Sim, uma defesa que fez um grande jogo sem o J.C. Horn, sem o Dante Jackson saiu machucado do jogo, né? O Jeremy Chin também não estava jogando, então a defesa fez um trabalho, assim, espetacular nesse ponto. Preciso dar muitos méritos pro Holcomb, que tá atuando como nosso coordenador defensivo, né? Então, ele fez um trabalho sensacional, porque foram poucas big plays, o que era para ter sido big play não foi, né? Uhum. Conseguiram conter, conseguiram pressionar o Tom Brady. O Brian Burns fez uma partida excelente, né? Sim. Com sec, gerou pressões, tackles for loss. Então a defesa fez um trabalho lindo e o ataque que, assim, não funcionava em nenhum jogo, por também acho que algum milagre divino, né? Resolveu finalmente atuar depois de ter perdido o McCaffrey, que era o melhor jogador do time, assim, nessa temporada e nas últimas também um dos melhores. E aí o P.J. Walker virou o MVP P.J. Walker, né? Essa é a única explicação. Ele quis salvar... P.J. Walker. MVP P.J. Isso aí. Ele realmente jogou muitíssimo bem, né? O DJ Moore apareceu, que era uma coisa que a gente tava sentindo falta, porque o DJ, nosso melhor wide receiver, não tava aparecendo, ele precisava aparecer e apareceu bem nessa partida, né? O Terrence Marshall Jr. também jogou bem. Incrivelmente, o Chuba Hubbard, né? Que agora é o nosso RB1, também conseguiu correr bem, né? Marcou um touchdown. O Tommy Tremble, o tight end, também teve um passe. Os passes do P.J. Walker para touchdown foram lindos. Foi a melhor atuação de um quarterback com a camisa dos Panthers na temporada, né? Não, sem dúvida. Os passes dele foram na medida certa, um pouco mais. Era fora da end zone, um pouco menos poderia ser interceptado, alguma coisa assim. Então o passe foi na medida, foi extremamente bonito de se ver. E assim, o time atuou como um time da NFL deveria atuar, né? Porque em muitos jogos eles não estavam fazendo isso. Dessa vez eles atuaram como um time, como você espera que um time, um ataque da NFL atue. Verdade, não era o caso antes disso. Eu vou falar sobre o lado do Tampa Bay Buccaneers assim que eu me despedir aqui da Giovanna, mas eu queria começar falando do lado dos Panthers, né? Porque é um time que vem tendo uma temporada tão difícil, merece esse reconhecimento, né? O time jogou muito bem, foi a melhor atuação da equipe na temporada, forçou aqui o Tampa Bay Buccaneers a 1, 2, 3, 4, 5, 6 punts, né? 6 punts nas 6 primeiras campanhas. Quer dizer, 7 primeiras campanhas, uma delas terminou ali quando o jogo acabou, né? Mais uma grande atuação mesmo dos Panthers. Que, será que é aquela coisa, né? Os caras estão jogando agora pensando em qual time vai querer trocar por eles, né? Isso daí, mal ou bem, funcionou como motivação nesse domingo, né? Agora eu tenho que esperar, assim, os reports falam que existe um grupo que, assim, eles não vão trocar, porque é o grupo que eles querem construir a franquia, fazer essa reconstrução em volta, e eu acho que nesse ponto tá certo, porque tem caras ali que eu não trocaria, porque você não tem nenhuma garantia que você conseguiria encontrar alguém tão bom quanto eles num próximo draft. Quem são esses caras? Então tem um grupo... Brian Burns, pra mim, é um.
você não tem uma garantia que você vai conseguir arrumar um Brian Burns no próximo draft ou alguma coisa assim. Então, pra mim, ele é intocável. Jaycee Horn também, Jeremy Chin também, que eles fazem muita falta pro time. A nossa linha ofensiva também não trocaria ninguém, porque finalmente é uma linha ofensiva que tá funcionando bem. Hoje a gente também teve a estreia do Bradley Bozeman, que foi o center contratado de Baltimore, né? O center titular estava machucado, o Bozeman entrou e jogou muito bem também. Então também não tocaria na linha ofensiva. E o DJ Moore também, pra mim, assim, é o wide receiver que a gente tem que construir em volta, né? Então esse grupo de jovens jogadores, pra mim, o time tem que manter, porque você vai ter que reconstruir a franquia e você precisa de peças que já se provaram que têm um potencial. Então esses jogadores aí, pra mim, não tem que encostar neles. Você não vai trocar os caras que são bons, né? Mas ainda assim, por exemplo, saiu a notícia de que os Panthers recusaram 2 escolhas de primeira rodada pelo Brian Burns, que eu tenho minhas dúvidas se é verdade, mas se for verdade, aí eu acho que é um grande erro, porque aí 2 escolhas de primeira rodada, por melhor que seja o Brian Burns, é difícil justificar você recusar uma proposta como essas. Mas enfim, vou falar sobre o Tampa Bay Buccaneers agora, mas antes eu me despeço da Giovana. Siga ela lá no @G_Stu, que ela tá sempre escrevendo lá pro NFL Girl Power. Muito obrigado, Giovana. Parabéns pela vitória. Muito obrigado pela participação surpreendente. Eu te avisei. Normalmente eu ligo sem... Não, avisou, mas ainda assim eu fiquei olhando que eu falei, eu não acredito que o Gabriel vai me chamar porque o meu time vai ganhar. Eles não vão fazer isso, não é possível. Você me mandou mensagem, acho que no segundo quarto ainda, quando o jogo tava 14-0. Eu falei, tem muito tempo de jogo ainda, conheço o histórico do meu time. Eu fiquei com medo da mensagem que eu mandei zicar. E a fase do Tampa Bay Buccaneers é tão ruim que não dá pra zicar, não dá pra tirar eles... não dá pra impulsionar eles à vitória com a zica. Mas brigadão, Giovana. Obrigado pelo convite. Vou continuar curtindo a minha vitória aqui. Então é isso. Vitória do Carolina Panthers pra cima do Tampa Bay Buccaneers. O lado... A Giovana já descreveu muito bem que é do lado dos Panthers, né? Do lado do Tampa Bay Buccaneers. E... assim... eu passei a off-season inteira falando que eu não confiava muito no Tom Brady pra esse ano, né? E isso muito antes das notícias sobre o suposto divórcio, que eu acho que não dá nem pra mais chamar de suposto, né? Parece que é real mesmo. O Tom Brady se aposenta, depois volta. Ele nunca antes tinha falado... a gente nunca chegou no off-season indo pra coletiva depois do fim da temporada no caso dos Patriots e agora Buccaneers, nos perguntando se seria o final da carreira do Tom Brady e tal. E ele jogou muito bem em 2021. Ele se aposenta, depois volta. Aí tem a ausência dele no training camp, que nunca aconteceu no passado. Aí tem agora essa história de toda quarta-feira ele tá de folga. Ele vai no casamento do Robert Kraft, que é o dono dos Patriots, foi numa sexta-feira, se não me engano, no meio da temporada da NFL. Não parece o mesmo comprometimento. E o cara tá passando por uma baita crise fora de campo, né? Divórcio é muito difícil, seja você bilionário, seja você pobre. Então, assim, assim, de tudo que o Tom Brady faz, a principal característica dele, a principal força dele é esse comprometimento no nível maníaco dele, nível Michael Jordan de preparação, de nível de competitividade. E na off-season que ele se aposenta, depois volta, que ele some no training camp, que... é claro que não ia ser o mesmo, né? Porque fisicamente o Tom Brady, eu não vejo uma grande queda do Tom Brady em relação ao ano passado, né? A questão é que falta o timing com os wide receivers, o ataque não tá encaixando, a ausência do Bruce Arians, que muita gente achava que não ia fazer tanta falta, porque o Byron Leftwich, que era o coordenador ofensivo, continuou no cargo, e eu me incluo nesse grupo, tá fazendo falta, o play calling, o ritmo desse ataque não é o mesmo, então tudo isso colabora, né? Não vou dizer que o Tom Brady tá entrando na famosa era Peyton Manning de 2015, né? Que foi o ano que o Peyton Manning entrou num declínio brabo. Não é isso que tá acontecendo com o Tom Brady, é a questão... é a questão fora de campo, é a questão de não tá
no mesmo ritmo com os wide receivers, não parece o mesmo encaixe. Então é motivo muito grande para preocupação do Tampa Bay Buccaneers. Os recebedores estão lá, voltaram. Sei que o interior da linha ofensiva mudou bastante e tal, mas eu também não acho que a linha ofensiva tá sendo, assim, mudou muito em termos de nível em relação aos últimos anos. É pior, mas não é tão pior assim que justifica. Quando o time tá numa fase tão ruim, isso vai ser, quando falar sobre, serve para outros times também. Quando o time tá numa fase tão ruim assim no ataque, nunca é porque o quarterback tá jogando mal, ou porque os wide receivers estão mal, porque a linha ofensiva está mal, porque o head coach tá indo muito mal. Sempre é uma soma de fatores. E é o caso aqui no Tampa Bay Buccaneers. Parabéns aí pro Carolina Panthers pela vitória por 21-3. Vamos falar agora da vitória do Dallas Cowboys para cima do Detroit Lions, 24-6. Retorno do Dak Prescott. Ele parecia um quarterback que não jogava há mais de um mês. A boa notícia para o Dallas Cowboys é que eles basicamente precisaram sentar e assistir ao Detroit Lions cometer erros, né? Principalmente o Jared Goff, que até começou bem o ano, só que de umas 3, 4 semanas para cá viu seu rendimento cair muito e coincide com os problemas físicos do Amon-Ra St. Brown, ele que voltou de lesão nesse domingo, né? E jogou metade do jogo basicamente, sofreu uma concussão e o ataque dos Lions vai embora quando o Amon-Ra St. Brown sai do jogo. Ele é um dos não quarterbacks mais importantes da liga. O Jared Goff sofreu 2 fumbles, lançou 2 interceptações, os Lions tiveram fumble na linha de gol, não foi uma atuação boa da equipe. Até acho que na defesa eles foram relativamente bem, né? Porque o ataque colocou eles em situações ruins em vários momentos. O Aiden Hutchinson, eu achei que fez uma boa partida. Ele registrou 2 sacks, teve tackle atrás da linha de scrimmage também. Mas do lado dos Cowboys a defesa é muito forte, continua muito forte, é uma das melhores defesas da liga e tá na discussão ali entre as 3, 4 primeiras ali, mesmo com, assim, é um ataque dos Lions que tem problemas, mas essa defesa dos Cowboys apresenta mais problemas ainda, porque tem o Micah Parsons, continua no seu ano de Defensive Player of the Year, tem o Trevon Diggs que conseguiu mais uma interceptação. Então uma defesa muito forte, um ataque que eu não gostei muito, né? Eles tiveram 18 jardas a mais do que o Detroit Lions. Esse 24-6, esse jogo era 10-6 com tipo 3 minutos pro fim da partida, né? Porque aí teve um touchdown dos Cowboys, eles recuperaram a bola de volta, tiveram mais um touchdown, aí deu uma melhorada nos números, né? O Dak teve 19 de 25, 207 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação. Ele certamente ele não jogou tão bem quanto esses números aí sugerem. A equipe correu bem com a bola, pelo menos, né? O Tony Pollard e o Ezekiel Elliott combinaram para 136 jardas em 29 carregadas, desculpa. 2 touchdowns, os 2 do Ezekiel Elliott. O Dak Prescott vai precisar de um tempo para recuperar a melhor forma, né? Era de se esperar, ainda mais tratando de uma lesão na mão, que não ia ser perfeito logo de cara. E do lado dos Lions é difícil não sentir que tá chegando ao fim a era Dan Campbell. Essa equipe parece num ritmo estranho, né? Não parece ter a mesma intensidade. Você não pode desmoronar completamente porque não tem o Amon-Ra St. Brown e o DeAndre Swift. Não é possível isso. Não justifica. Mas é um time que vem num momento muito ruim. Jared Goff sacado 5 vezes. Eu sei que eles têm desfalques na linha ofensiva, mas no papel dá para eles superarem. É um time que não tem apresentado apresenta sinais de um time que é mal treinado, que me parece ser o caso do Detroit Lions. E os Cowboys, bom pra eles, essa vitória eu gosto de falar isso, uma vitória jogando mal no final da temporada vai contar o mesmo que uma vitória jogando bem. O que importa é você encontrar o seu melhor futebol americano ao longo do ano. O New York Giants venceu mais uma, dessa vez a vítima foi o Jacksonville Jaguars, 23-17, lá em Jacksonville, muita torcida dos Giants na arquibancada. O jogo
foi equilibrado a maior parte da partida. Os Giants saíram na frente com touchdown, os Jaguars responderam com um touchdown e uma conversão de 2 pontos para fazer 8-7. Os Giants ainda chutariam 2 field goals no primeiro tempo, foram para o intervalo vencendo por 13-11. Os Jaguars abriram o segundo tempo com uma campanha para touchdown, fizeram 17-13. Logo em seguida, os Giants tiveram uma campanha longa que terminou num turnover on downs, né? Eles arriscaram uma 4ª-2 no campo do Jacksonville Jaguars, na linha de 3 jardas ali, faltando 3 jardas para a endzone. Não conseguiram. E eu tô fazendo esse play-by-play porque, assim como nos programas de análise de futebol aqui no Brasil, o tópico principal sempre é a arbitragem, na NFL é sempre a decisão de 4ª descida. Nesse jogo dos Giants tem uma sequência aqui que será muito discutida. Teve essa 4ª descida que os Giants não conseguiram. Foi a decisão absolutamente correta você ir para a conversão, porque você está perdendo por 13-17. Você chuta o field goal, você está perdendo por 16-17. Então, o risco de você não conseguir a conversão versus o benefício que te dá a possibilidade de conseguir o touchdown, nem o touchdown em si, mas se você consegue o touchdown, você vira o jogo. Se você chuta o field goal, você continua perdendo por uma posse de bola. Então, foi a decisão correta, não deu certo. Ponto. Na campanha seguinte dos Giants, os Jaguars depois disso tiveram um punch. Na campanha seguinte, depois dos Giants, eles tiveram uma 4ª-4 na linha de 46 jardas do campo de ataque. Ali no meio campo, os Giants foram para o punch. Não foi a decisão correta, os números mostram isso. Os Giants deveriam ter tentado a conversão novamente. Foi um erro do Brian Daboll e claramente ligado a você bater com a cara ali na linha da endzone na campanha anterior. Os Jaguars recebem a bola de volta, avançam ali por 5 minutos, 60 jardas e numa 4ª-1. Eles estão vencendo o jogo nessa altura, né, 17-13. Na linha de 20 jardas do campo de ataque, eles tentam a conversão numa 4ª-1, não conseguem. Na campanha seguinte, os Giants, quando eles recuperaram a bola, conseguem touchdown e viram o jogo para 20-17. Aqui é fácil dizer, foi o erro dos Jaguars, eles deveriam ter chutado o field goal. Não acho que foi um erro dos Jaguars. Os Giants erraram não terem ido para a conversão no drive anterior e os Jaguars acertaram ao tentar a conversão da 4ª descida. A gente tá falando aqui de processo versus resultado, né? Não dá pra... Você nunca vai prever o resultado quando você toma uma decisão. Por isso que você tem que ter o processo correto. E os Jaguars tiveram o processo correto nessa, só que não conseguiram e se conseguem, eles teriam grandes chances de matar o jogo com um touchdown ou pelo menos gastar mais tempo no relógio e abrir 20-17. Se eles chutam um field goal ali, os Giants recebem a bola de volta, eles conseguem o touchdown. Poderiam conseguir o touchdown novamente e aí empata o jogo 20-20. Depois os Giants conseguem mais um field goal, 23-17. Claro que cada jogada num jogo de futebol americano é uma carta ali no blackjack, muda tudo. Mas eu achei que os Jaguars acertaram, né? Não deu certo, mas era a decisão que aumentaria as chances da equipe de vencer o jogo. Os Giants conseguiram ali um field goal depois, né? Fizeram 23-17 depois de gastar bastante tempo no relógio. Teve uma jogada bonita ali do Saquon Barkley, mas acabou que ele pisou fora de campo. Os Jaguars tiveram a chance ali de tentar virar o jogo. Chegaram até a linha de 17 jardas do campo de ataque. Faltavam 17 jardas para a endzone. Trevor Lawrence se conectou com o Christian Kirk, mas o Xavier McKinney e o safety do Giants, me fugiu agora do primeiro nome dele. O sobrenome dele é Love, mas ele foi uma jogada tão boa. Julian Love fizeram um tackle por 1 jarda. O Jacksonville Jaguars não virou a partida. Os Giants, mais uma vez, vencem um jogo muito apertado. E assim, eu sou um torcedor realista e eu sei que você vencer o Titans por 1 ponto, os Panthers por 3 pontos, o Bears por 8 pontos, os Packers por 5 pontos, os Ravens por 4 pontos e os Jaguars por 6 pontos, uma hora essa sorte vai virar. Uma hora os Giants vão começar a perder esses jogos, porque esses jogos que são decididos por um touchdown, a maioria das vezes são bem aleatórios. Os Giants, eles fazem várias coisas que ajudam a equipe.
Hoje nem achei que foi o melhor dos jogos do Brian Daboll. Mas isso aqui tem bastante aleatoriedade envolvida. Dito isso, a temporada dos Giants é ótima, a equipe tá caminhando muito bem para ir aos playoffs. Você olha a campanha aqui, 6-1, a equipe teria que despencar. Teria que ser um colapso na reta final para não ir aos playoffs. Acho que 3 vitórias mais te garantem aqui nos playoffs da NFC. Tem mais 10 jogos pela frente. Achei que o Daniel Jones jogou bem, correndo e passando a bola. Saquon Barkley também teve mais uma boa partida. Achei que o Wan'Dale Robinson jogou bem também. Fez algumas recepções importantes e ele tá cada vez mais aparecendo nesse ataque aéreo. Ele teve lesionado também. Do lado dos Jaguars, a equipe volta a ter problemas, né? O Trevor Lawrence, ele, depois daquele comecinho, não vai fazer uma grande temporada. O Travis Etienne correu muito bem com a bola e tomou conta desse backfield, né? Foram 14 carregadas da equipe, liderou a equipe em corridas, né? O James Robinson não teve nenhuma corrida, teve apenas um alvo, então parece que é o backfield mesmo do Travis Etienne. O Christian Kirk jogou bem, mas perdeu num jogo que, sim, extremamente equilibrado. Acho que você tentar fazer grandes análises da grandeza dos Giants e do que deu errado para os Jaguars seria errado, porque eu acho que são dois times que apresentaram um futebol americano basicamente de mesmo nível nesse domingo, e a sorte caiu um pouco mais pro lado dos Giants do que dos Jaguars. Estou vendo aqui, por exemplo, 436 jardas pro New York Giants, 452 pros Jaguars, 27 primeiras descidas para cada uma das equipes. Os Giants converteram 6 de 12 terceiras descidas, Jaguars 6 de 13, né? Então, dois times basicamente idênticos. O Tennessee Titans derrotou o Indianapolis Colts por 19-10, um jogo com a cara desse time do Tennessee Titans, né? Um jogo duro, foram 4 field goals e uma pick six, que foi o Andrew Adams, interceptou o Matt Ryan e conseguiu retornar para touchdown. O Matt Ryan lançou 2 interceptações, essa que eu falei, retornada para até a endzone, até a própria endzone dele. O ataque dos Titans, no geral, foi bem mal. Ryan Tannehill teve 132 jardas num jogo que ele chegou a sair momentaneamente com uma lesão no tornozelo, voltou. A equipe teve 254 jardas, né, no total, 292 do lado dos Colts, né, nenhum dos dois grandes desempenhos. Mas, assim, esse time dos Titans, tudo que eles fazem é vencer jogos, né, e eu confesso que eu não esperava uma equipe competitiva esse ano. E eu tô vendo dos Titans o nível de atuação, sim, um pouco melhor do que eu esperava, né? Mas não tá tão longe assim do que eu esperava. O problema é que o resto da AFC Sul é uma piada. E o Indianapolis Colts, que vinha de vitória, uma vitória na qual o Matt Ryan jogou muito bem, tinha aquele clima ali, pô, vamos voltar, hein? Vamos engrenar aí, temporada não tá perdida e tal. Jonathan Taylor volta e nada acontece. Matt Ryan joga muito mal novamente. Jonathan Taylor tem 10 carregadas para 58 jardas, 7 recepções para 27 jardas, ou seja, ele teve uma média de jarda por carregada maior do que a jarda por passe recebido. Foram 8 alvos na direção dele, né? Então, não foi aquele retorno, né? A forma como ele está sendo usada não é das mais eficientes. E o Titans, que tem um excelente head coach, tem uma defesa muito forte, tem uma equipe que jogo após jogo parece que fica acima das expectativas, o resultado final e o desempenho, provavelmente vai ser suficiente para levar a AFC Sul, né? E a gente tem que ficar de olho aí no Ryan Tannehill, né? Porque ele tem suas limitações. E aí quando ele, além das limitações técnicas dele, tem limitação física de uma lesão no tornozelo, né? O jogador da própria linha ofensiva dos Titans caiu pelo tornozelo dele, caiu em cima, né? É pra gente ficar de olho. O Malik Willis chegou a entrar em campo. Malik Willis que acabou sofrendo um fumble, né? Com ele e o Ryan Tannehill, né? Porque eu não entendi muito bem, né? O Malik Willis entrou basicamente como, sei lá, um Tyson Hill da vida, né? Ele fez aquele sweep ali pra receber o handoff do Ryan Tannehill. E aí, claramente, ele tá acostumado. Ryan Tannehill e ele não tiveram um bom timing, fumble. Mas vitória importante pro Tennessee Titans e pros Colts. 3 vitórias, 3 derrotas, um empate.
é ainda pior o desempenho da equipe do que essa campanha permite. E sim, eles estão um jogo atrás ainda do Tennessee Titans, né? Não é nenhum absurdo. Mas onde que esse time tá indo, né? Vale a pena você dar a vida, fazer de tudo? Claro que, assim, o Frank Reich sabe que ele tá muito pressionado. Então é um time que não vai pro tank. Porque ele tá muito pressionado, a diretoria tá muito pressionada. Mas não sei, acho que tá Gabriel Martins, eu acho que tá na hora de puxar o plug aqui e começar uma reconstrução. Esse time tentou bastante, mas tem algumas falhas estruturais nesse elenco que ficam difíceis de compensar. E o Matt Ryan, eu tento defender o Matt Ryan, eu não, até acho que ele não tá acabado fisicamente. Aí ele consegue um jogo como aquele contra o Jacksonville Jaguars, depois de algumas atuações ruins, né, e um ano ruim em geral, mesmo na vitória contra o Kansas City Chiefs, e aí ele apresenta isso, fica difícil defender ele. Vamos passar agora para o segundo horário, começando pela vitória do Kansas City Chiefs para cima do San Francisco 49ers, mas antes eu queria falar para vocês sobre o programa de apoiadores. Como eu falei lá no começo, é muito importante que, se você curte o podcast, você se torne apoiador do podcast Cara dos Esportes. Tem o link na descrição com todos os planos, mas eu vou te passar aqui por R$14 por mês. O que você tem acesso? Podcast de terça-feira, que é debate sobre a NFL, análise do Monday Night Football. O podcast de quinta-feira à noite, sexta-feira de manhã, sobre o Thursday Night Football. Newsletter 2 vezes por semana, meus textos são exclusivos por lá. Acesso a 2 sorteios por mês de R$50 em saldo na conta do Bodog. Para isso você precisa criar sua conta no Bodog com o meu link. Depois que você se torna... Se você já tiver uma conta criada com o meu link também serve, mas se você ainda não tem, se torna apoiador, cria uma conta com o meu link, manda um print da conta para mim, que você vai participar desses 2 sorteios por mês, R$50 no saldo lá da sua conta do Bodog. Além disso, você pode assinar esse plano por 6 meses com desconto de 17%, sai por R$58, e por 1 ano com desconto de 20%, R$134, isso pagando por Pix. Você pode assinar também e pagar por PicPay, né? Paga mensal no seu cartão, você pode cancelar como você quiser. Então, não deixe de se tornar apoiador, é muito importante a gente continuar crescendo a base de apoiadores, e você ainda tem uma porrada de conteúdo extra. Tem um plano MVP, que tem acesso a outros conteúdos extras, então olha tudo lá, tá lá no link, tá tudo explicadinho. Mas vamos falar agora, Kansas City Chiefs 44, São Francisco 49ers 23, ótima atuação do Kansas City Chiefs, que começou um pouco devagar. O Patrick Mahomes abriu a primeira campanha e lançou uma interceptação. Teve ainda um field goal errado no fim do primeiro tempo, né? Mas eles deslancharam no segundo, não tiveram dificuldades. A equipe do 49ers ainda teve um safety seguido de um fumble sofrido ali pelo Jimmy Garoppolo. A boa notícia pro Kansas City Chiefs é que a cada semana que passa, a conexão com o Juju Smith-Schuster e com o Marquez Valdes-Scantling só melhora. Com o Patrick Mahomes, claro. São 7 recepções do Juju Smith-Schuster para 124 jardas e um touchdown. Pro MVS, né, o Marquez Valdes-Scantling, 3 recepções, 111 jardas, uma delas de 57 jardas, um avanço bem longo. Travis Kelce continua jogando tão bem como sempre. Então é um time que tá melhorando semana após semana, tá se encaixando melhor esse novo ataque aéreo. A gente viu o Isaiah Pacheco liderando o backfield em carregadas, foram 8 para 43. O Clyde Edwards-Helaire teve um papel reduzido, mas ainda teve seu touchdown, teve 32 jardas em 6 carregadas. Os Chiefs vão abraçar cada vez mais aí o comitê na posição de running back, como deveriam, e por isso que eu sempre critiquei a escolha do Clyde Edwards-Helaire. Do lado do 49ers, né, a grande história era a chegada do Christian McCaffrey. Ele terminou o jogo com 8 carregadas para 38 jardas.
Foram também 2 recepções para 24 jardas. Ele foi mais usado no primeiro tempo do que no segundo. No segundo ele teve apenas 3 carregadas para 10 jardas e ele chegou em São Francisco outro dia, né? Então, o que saiu de notícia é que tinha um pacote de jogadas ali preparadas para ele, e no segundo tempo a gente viu ele muito pouco. Não esperava muito mais do que isso. Jimmy Garoppolo cometeu erros, né? Lançou uma interceptação horrível, sofreu um fumble também. O George Kittle apareceu melhor como recebedor, né? Apareceu mais, né? Porque ele vinha aparecendo muito pouco. 6 recepções para 98 jardas, um touchdown. O retorno do Trent Williams foi muito importante. O Nick Bosa jogou bem também. Em geral, o Mahomes foi bem protegido, né? Mas o Nick Bosa foi o único cara que conseguiu chegar nele, conseguiu um sack e conseguiu gerar alguma pressão, não no nível que a gente está acostumado a ver do Nick Bosa, mas também o primeiro jogo dele depois da lesão, né? O Trent Williams voltou também, vai ser importante, né? Eu estava até conversando com um amigo meu que o retorno do Trent Williams, a tendência é que ele tenha um impacto positivo no ataque terrestre muito maior do que a chegada do Christian McCaffrey. Mas como os dois acontecem juntos, se o 49ers começar a correr melhor com a bola com o McCaffrey, as pessoas vão falar, por isso que você troca pelo Christian McCaffrey. Ignorando que o melhor left tackle da NFL estava machucado nas últimas semanas e voltou agora. Mas, assim, eu falei no Twitter, eu acho que a liga hoje ela tem 29 times. Que se um time vencer o outro desse grupo, não é surpresa. Você pode ficar ali, ter uma distância um pouquinho maior, mas não tem nenhuma grande surpresa se qualquer time desse grupo de 29 vencer qualquer outro time desse grupo de 29. Os outros 3 times são Buffalo Bills, Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. Esses 3 estão por uma margem considerável ali à frente dos demais, e eu diria que o Buffalo Bills e o Kansas City Chiefs estão até meio degrau na frente do Philadelphia Eagles, pelo menos, e é muito difícil imaginar que a final da AFC não seja Kansas City Chiefs contra o Buffalo Bills. Vamos falar agora da vitória do New York Jets para cima do Denver Broncos, 16-9. Não encheu os olhos de ninguém essa atuação do New York Jets. Claro, a defesa jogou bem, mas era contra o Brad Rypien, que jogou pior do que o Russell Wilson vinha jogando? Não. Os Broncos tentaram correr com a bola, né, mas não tiveram um desempenho exatamente positivo. Conseguiram até acionar o Jerry Jeudy um pouquinho melhor do que vinham acionando nas últimas partidas, mas assim, uma interceptação lançada pelo Rypien, e é uma equipe que tem muitos problemas no ataque, né, e os problemas são maiores do que o Russell Wilson, mas o fato da equipe não ter piorado tanto diz sobre o ano terrível que o Russell Wilson vem tendo. O jogo de poucos pontos, como vocês puderam ver, o under bateu por uma margem gigantesca. Tava bem equilibrada a partida, os Jets venciam por 10-9, até que o Greg Zuerlein faz 2 field goals ali para aumentar para 16-9 no último quarto. O Zach Wilson não jogou bem, 16 de 26 passes, 121 jardas. A equipe correu bem com a bola enquanto o Breece Hall estava em campo, né? O Breece Hall sofreu uma lesão que o Robert Saleh, que é o head coach da equipe, acredita ser uma ruptura de ligamento cruzado anterior. É uma pena, ele teve touchdown longo de 62 jardas. O Michael Carter correu com a bola o resto do jogo, mas no nível bem mais baixo, né? 2,2 jardas por carregada. Você olha os números aqui, 24 para 155 jardas, correu bem, né? Mas 62 delas vieram numa corrida só do Breece Hall, né? Então não foi uma boa tarde da equipe ofensivamente, mas a defesa continuou jogando muito bem, né? Ela nem conseguiu gerar tanta pressão no Brad Rypien quanto gerou no Aaron Rodgers na semana passada, mas a secundária jogou muito bem. E eu tenho que voltar a falar do Ahmad Gardner, né? Sauce Gardner, cornerback da equipe, ele marcou muito bem o Courtland Sutton, principalmente numa jogada ali no final da partida. Grande jogo do cornerback dos Jets, que acharam uma estrela, né? Daqui a 2 anos, eu ficaria muito surpreso se o melhor cornerback da NFL não for, ou não tivesse em campo nesse dia, ou o Patrick Surtain segundo do Broncos, ou o Sauce Gardner do New York Jets. Os Raiders derrotaram o Houston Texans por 38-20. Foi com um pouco mais de emoção que a torcida gostaria, provavelmente, mas o que importa é a vitória.
o jogo foi equilibrado por 3/4. Os Texans entraram no último quarto vencendo por 20-17, depois de algumas viradas de placar, né? Mas os Raiders deslancharam ali no final, venceram por 38-20, tiveram uma pick six ali no final que deu uma inflada na vantagem para colocar em 38-20, mas assim, os Raiders vêm de folga, os Texans também estavam de folga na semana anterior. Eu achei que o Davante Adams jogou bem, né? Não foi nada de outro mundo os números dele, 8 recepções para 95 jardas, mas ele conseguiu ali umas recepções ali transformar num avanço após a recepção, né? As famosas YAC, né? Yards After Catch. A equipe correu bem com a bola. Josh Jacobs continua tendo uma temporada muito boa. Teve 143 jardas e teve o hat-trick, 3 touchdowns. E, sim, ele tá fazendo de tudo para fazer com que os Raiders se arrependam de não ter exercido a opção de 5º ano no contrato dele. Que, assim, o fato de ele estar jogando bem em 2022 não apaga o fato de que em 2020 e 2021 ele deixou a desejar e foi uma boa decisão dos Raiders não exercerem a renovação automática. Do lado dos Texans, a equipe produziu bem, né? Fez, assim, qualquer coisa que a gente fala dos Texans tendo em vista as nossas expectativas baixíssimas para o time. O Davis Mills teve 28 de 41 passes, 302 jardas, 2 touchdowns, lançou uma interceptação que mais uma vez custou a equipe. O Dameon Pierce correu muito bem com a bola, vencendo o melhor jogador da equipe. Mas acho que é isso, não tem muito o que falar desse jogo. Dois times que tem 4 derrotas já. Os Raiders são bem melhores do que você espera de um time de 4 derrotas. O calendário é difícil, né? Porque eu ia falar, vamos ver se eles conseguem se recuperar. Mas o calendário é muito difícil para pensar que eles vão conseguir superar esse começo muito ruim. Para encerrar essa primeira parte, o Seattle Seahawks foi a Los Angeles e venceu bem o Los Angeles Chargers 37-23, um jogo em que a equipe começou já muito bem a partida, fez 17 pontos. Já no primeiro quarto, os Chargers se recuperaram ali com 2 touchdowns no segundo quarto, diminuindo a vantagem ali para 17-14, mas os Seahawks fecharam o primeiro tempo com um touchdown, 24-14, e depois conseguiram ali manter os Chargers afastados, venceram por 37-23, um jogo que, além da derrota em campo, custa a equipe na lesão do J.C. Jackson, que parece ter sido séria. Lesão no joelho sem contato sempre parece sério, né? E ele ficaria surpreso se a gente ver o J.C. Jackson em campo nessa temporada. Ele já não vinha fazendo um ano bom, né? Vinha fazendo uma péssima temporada. O Mike Williams se machuca no dia que o Keenan Allen retorna. O Keenan Allen teve 2 recepções para 11 jardas, foi muito pouco envolvido. O Justin Herbert lançou uma interceptação, sofreu um fumble. Não dá para absolver o Justin Herbert. Ele tá jogando mal também. Eu sei que tem todo o contexto que atrapalha ele, mas ele tá fazendo uma temporada aí que parecia que ele ia conseguir superar os problemas ao redor dele, mas umas 3 semanas pra cá ele vem deixando a desejar. E do lado do Seahawks, o Geno Smith lança uma interceptação para abrir o jogo. Depois de ter jogado mal contra os Cardinals, parecia que esse é o Geno Smith dos últimos 9 anos, voltou. Mas ele controlou, fez um ótimo jogo, teve uma boa conexão com o Tyler Lockett, encontrou o Marquise Goodwin 2 vezes para touchdowns. Notícia ruim é que o DK Metcalf saiu com uma lesão no joelho, que nesse momento ainda não tem uma atualização, mas preocupa, claro. Ele é o melhor wide receiver do time. Destaque para o Kenneth Walker, 23 carregadas, 168 jardas, 2 touchdowns, jogou muito bem. Mas é isso, vitória do Seahawks, 4 vitórias, 3 derrotas. Isso daí na NFC te coloca numa boa posição para você chegar nos playoffs. Então, é isso. Acho que da primeira parte já falamos o suficiente. Podemos passar agora para a segunda parte do podcast Cara dos Esportes. Fala pessoal, vamos para a segunda parte do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 7 da NFL. Se você não escutou a primeira parte, pare agora, tá? Vai lá, volta lá no feed, volta o primeiro episódio, escuta, depois volta aqui e escuta a segunda parte.
Vamos falar aqui sobre o Sunday Night Football e vamos olhar já para os jogos da semana 8. Isso mesmo, estamos chegando na metade da temporada, passa rápido. Mas é isso, né? A gente tem que, cada semana, tem que valorizar aqui a NFL, mesmo no meio de toda essa discussão. A temporada não tá boa, não sei o que. Vai melhorar a tendência. É muito exagero, todo ano tem essa discussão. E tenho certeza que a temporada vai melhorar. O problema é se melhorar durante a Copa do Mundo, que pouca gente aqui no Brasil vai estar prestando atenção. Eu estarei aqui todo domingo, durante a Copa do Mundo, domingo da final da Copa do Mundo, vai ter podcast pós-rodada. Bom motivo para você valorizar aqui o produtor de conteúdo independente, se tornando apoiador. Link tá na descrição. Vê lá todos os planos, escolhe um que se encaixa aí no seu bolso, na sua vontade de consumir conteúdo extra sobre a NFL. Dito isso, vamos pro jogo. Miami Dolphins venceu o Pittsburgh Steelers por 16-10. Um jogo em que nenhuma das duas equipes pontuou na segunda etapa. As duas equipes lidando ali com alguns desfalques na secundária. Vantagem para o Miami Dolphins e vamos ser bem sinceros. A diferença entre os dois quarterbacks no jogo desse domingo à noite, madrugada de domingo para segunda-feira, é que os defensive backs reservas e alguns reservas do Miami Dolphins tiveram mãos melhores do que os defensive backs dos Steelers. O Tua basicamente lançou 4 interceptações. O que aconteceu é que os jogadores dos Steelers droparam todas as possíveis interceptações. O Pro Football Focus, eles carregam uma estatística lá que, como eles avaliam todas as jogadas, o desempenho de cada jogador em cada jogada, nas estatísticas dos quarterbacks existem a chamada turnover worthy play, que é basicamente a jogada que poderia ter gerado um turnover. Então o Tua tem pelo menos aí 4 turnover worthy plays, né? 4 passes que podiam ter sido interceptados, não foram porque a defesa dos Steelers dropou. Não significa que os passes ruins do Tua não aconteceram. E aí você olha para os números dele: 21 de 35 para 261 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação, 7,5 jardas por tentativa. Parece legal, né? Por isso que eu falo sobre a importância de não se levar apenas pelas estatísticas base, olhar também as estatísticas avançadas, assistir aos jogos. Porque tem muita gente que tá vendo o jogo, aí acaba o jogo, vai olhar pro box score e esquece tudo que viu no jogo e olha só para esse box score base e passa a ser o que ela pensa sobre a partida. Não é assim que deveria ser. O Pittsburgh Steelers, como a gente lembra do jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, eles venceram, eles perderam o Kenny Pickett, que sofreu uma concussão, entrou o Mitch Trubisky, mas o Kenny Pickett retornou ao time, e esse ataque funcionou pior com o Kenny Pickett do que com o Mitch Trubisky. A bola basicamente andou na mesma proporção, né? Os Steelers, deixa eu ver quantas jardas eles terminaram aqui no total, mas não... 341, foi um dia ok pro que você espera desse ataque dos Steelers, mais do que eu espero pro ataque dos Steelers. A diferença é que o Kenny Pickett vai cometer mais erros, né, do que o Trubisky. Foram 3 interceptações, teve a última ali no final do jogo, quando a equipe estava marchando ali por um touchdown, né, tentando ali o touchdown que viraria o jogo. No drive anterior, ele tinha lançado outra interceptação, né, então nos 2 drives finais da partida, ele lançou 2 interceptações que custaram aí a equipe a possibilidade de tentar virar o jogo, né? Empatar não, porque estava perdendo 6 pontos, faz o touchdown, mais o extra point, 17-16 ganha a partida. Mas, não, assim, foi um jogo competitivo. Bom, né? Porque a gente não vem tendo... A gente vem tendo jogos de baixo nível técnico, com baixa pontuação,
e pouco competitivos. Esse jogo foi baixo nível técnico, foi baixa pontuação, mas pelo menos foi competitivo. A gente teve uma sequência ali no segundo tempo, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punts seguidos. Duro. Foi dureza. E os dois ataques estavam funcionando no primeiro tempo, né? No segundo tempo, que realmente foi tudo por água abaixo. Não gostei da atuação do Tua, como eu falei sobre os passes dele que poderiam ter sido interceptados e... Claro, o primeiro jogo dele voltando de concussão e assim, ele não estava nem um pouco preocupado em se proteger. 2 vezes ele foi, ao invés de ir pro slide, né, que é quando o quarterback ele desliza no campo ali com a perna, como se fosse dar um carrinho, porque dessa forma, a partir do momento que ele começa a dar o slide, ele não pode ser tocado pela defesa, se não é falta. Ele vai com a cabeça primeiro ali para tentar conquistar uma jarda extra e tal, mas é a cabeça dele que tem sido o problema, né, nas últimas... na temporada, né, foram as 2 concussões que ele sofreu. Deveria se proteger um pouco melhor, mas não gostei do que eu vi. Não foi o Tua que estava em campo antes dessa ausência aí pelas concussões. E do lado do Pittsburgh Steelers, é um time que tem muitos problemas no ataque. A gente viu os jogadores... Eles têm um bom corpo de recebedores, né, o Chase Claypool, Deontay Johnson, George Pickens são bons wide receivers. O Pat Freiermuth é um bom tight end. A linha ofensiva tem problemas e na posição de quarterback a equipe tem problemas. Para encerrar, vitória importante para os Dolphins, que a AFC Leste está bem mais disputada, mais difícil do que a gente esperava, né? Se eles perdem esse jogo, eles terminariam provavelmente a rodada na última colocação da AFC Leste, né? Agora os Patriots vão jogar nessa segunda-feira. Se eles vencerem, desculpa, mesmo que eles vençam, na verdade, o Chicago Bears, estou vendo aqui o critério de desempate, que é o desempenho na divisão, mesmo que eles vençam os Bears, eles não ultrapassam o Miami Dolphins. Então fica o Buffalo Bills em primeiro com 5-1, New York Jets 5-2, Miami Dolphins 4-3 e o Patriots, se perder, claro, fica em último, 3-4. Se ganhar, fica 4-3, empatado com os Dolphins, mas perde no critério de desempate, que é a campanha na divisão. Os Dolphins venceram 2, perderam 1. Os Patriots só jogaram uma vez, perderam pro próprio Miami Dolphins, né? Então, é isso. Vamos passar pela classificação antes de passar para os jogos do próximo domingo, da próxima semana, né? Quinta, domingo e segunda. Vamos passar pela classificação na temporada até agora. Como eu falei, AFC Leste. Na AFC Norte, o Baltimore Ravens lidera com 4 vitórias e 3 derrotas. Cincinnati Bengals, mesma campanha, leva a desvantagem no critério de desempate, que é o desempenho da divisão, que é 0-2. Cleveland Browns em terceiro, 2-5. Steelers em quarto, 2-5. Tennessee Titans lidera a AFC Sul com 4 vitórias e 2 derrotas. Alguns times vão ter 6 jogos, outros vão ter 7. Já teve 2 rodadas com semana de folga. Patriots e Bears não jogaram ainda Monday Night Football. Colts na segunda colocação, 3 vitórias, 3 derrotas no empate. Jaguars terceiro, 2-5. Houston Texans 1-4-1. AFC Oeste, Kansas City Chiefs lidera com 5 vitórias, 2 derrotas. Chargers vem logo atrás, 4 vitórias, 3 derrotas. Raiders 2-4. Broncos 2-5. Na NFC Leste, o Philadelphia Eagles lidera a divisão com 6 vitórias e nenhuma derrota. Último time aí com 100% de aproveitamento. New York Giants vem logo atrás com 6 vitórias e 1 derrota. Cowboys 5-2. Commanders 3-4. É a divisão com a melhor campanha no agregado na temporada. NFC Norte, Vikings 5-1. Packers 3-4. Bears 2-4. Vai jogar ainda contra os Patriots. Detroit Lions 1-5. NFC Sul, Bucks. Assim, o Bucks pode perder todos os jogos daqui pro fim da temporada que vai continuar na liderança. É impressionante. Eles têm 3 vitórias, 4 derrotas, assim como os Falcons. O critério de desempate é a campanha na divisão novamente. Panthers 2-5, Saints 2-5. NFC Oeste, Seattle Seahawks. 4 vitórias, 3 derrotas. O Los Angeles Rams, um jogo a menos, fica na segunda colocação, 3-3. 49ers 3-4, Cardinals 3-4. O primeiro colocado tem uma vitória a mais que o último colocado. Tem uma divisão bem apertada.
Essa é a classificação de momento na temporada 2022 da NFL. Vamos passar agora para os jogos da semana 8 da NFL. Eu vou olhar aqui como estão as cotações no Bodog, né, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Mais uma forma aí de você apoiar o programa é criar sua conta no Bodog utilizando a minha conta, apostar por lá. É um dos sites mais antigos, mais tradicionais de esportes. Tem todos os esportes que você possa imaginar. Eu tô aqui logo depois do fim do Sunday Night Football, então pode ser que alguns jogos não tenham linhas ainda. Então, se eu não falar do jogo é porque não tem a linha ainda da partida. Tampa Bay Buccaneers contra Baltimore Ravens abrem a rodada, né, o Thursday Night Football. Os Ravens são favoritos por 1,5. O jogo é em Tampa Bay. Vitória dos Bucks 2,0, dos Ravens 1,83, total 43,5. Eu gosto desse under aqui. Gosto desse under 43,5. E tô vendo aqui que a linha já tá andando em direção aos Bucks, já que eles pagando com o handicap tá 1,87. Mas eu gosto do Ravens nesse jogo, mas gostei desse under aqui, apostaria esse menos de 43,5. O Jacksonville Jaguars enfrenta o Denver Broncos 10h30, mais cedo, né, que é o jogo de Londres, vai ser lá no Wembley, não no estádio do Tottenham. Jacksonville Jaguars, vitória no Bodog, tá pagando 1,50, 2,70 dos Broncos, total 40 pontos. Jaguars menos 4, pra mim Jaguars no campo neutro menos 4 é muita coisa. Eu iria de Broncos mais 4 aqui, por princípio. Não que eu acho que os Broncos são melhores que os Jaguars e que vão vencer, mas os Jaguars não são 4 pontos melhores do que o Denver Broncos, com ou sem Russell Wilson. Gosto desse total aqui, 40 pontos também, porque os jogos de Londres a gente tem visto pontos, né? E era o famoso Lander, né? Que era o under nos jogos de Londres. Os 40 pontos aqui eu apostaria nesse over. Vamos passar agora Minnesota Vikings e Arizona Cardinals. Jogo em Minnesota. Vikings ainda semana de folga. Vitória deles está pagando 1,50, dos Cardinals 2,70. Total 48 pontos. Vikings menos 4. Isso tudo lá no Bodog. E eu gosto do Vikings menos 4. Assim, se o Vikings for um time bom, eles vencem de forma convincente os Cardinals, que não são um time bom, né? Venceram os Saints num jogo que a equipe cometeu muitos erros. O Andy Dalton, especificamente, não achei que foi nada especial o jogo deles. Eu iria de Vikings aqui. Atlanta Falcons e Carolina Panthers. Panthers vem de vitória, né? O jogo em Atlanta. Vitória dos Falcons está pagando 1,38. Dos Panthers 3,15. Total 41 pontos. Falcons menos 6. E já tem dinheiro entrando no Falcons. Eu gosto de Panthers mais 6. Porque é um total baixo, né? Então, tendência a ser um jogo apertado. Eu gosto moderadamente, vamos dizer assim. Gosto moderadamente de Panthers mais 6, porque não acho que esse jogo vai ser um ponto de partida da reação dos Panthers na temporada. Eu acho que diz mais sobre o momento péssimo que vive o Tampa Bay Buccaneers. Dallas Cowboys enfrenta o Chicago Bears, jogo em Dallas. Vitória dos Cowboys está pagando 1,20, dos Bears 4,55. Cowboys menos 10. E assim, o que a gente viu do Cowboys contra os Lions, eu não gostaria de deixar 10 pontos, apesar de que eu acho que a gente vai a cada semana ver um Dak Prescott melhor. Quanto aos Bears, os Bears não jogaram ainda, né? Mas a tendência é eles irem mal contra os Patriots e essa linha andar mais na direção dos Cowboys, né? Mas menos 10 é muita coisa para apostar nos Cowboys aqui. Saints e Raiders, jogo em Nova Orleans. Deixa eu abrir aqui no Bodog. O Saints está pagando vitória deles 2,15, dos Raiders 1,74, total 47,5. Raiders menos 2, o handicap, eu gosto de Raiders menos 2. Sofreram um pouquinho mais do que a gente esperava contra o Houston Texans, né? Mas é um time melhor do que uma campanha 2-4, e o Saints cheio de problemas. O Michael Thomas, Jarvis Landry não jogam. Andy Dalton jogou muito mal contra o Arizona Cardinals.
Eu vi uma comparação maldosa, mas fazendo a ressalva de que é maldosa, o Brian Robinson, running back do Commanders, levou 2 tiros e voltou. Tá jogando aí o Michael Thomas, depois de não jogar o ano inteiro em 2021, tá aí desfalcando a equipe. Acho que 3 jogos consecutivos. O Thomas tem que entrar em campo, né? Tá na hora do Michael Thomas entrar em campo. Clássico de divisão, New York Jets contra New England Patriots. Vitória dos Jets apagando 2,0 no Bodog, dos Patriots 1,83, total 41 pontos. Patriots -1, eu iria nesse Patriots -1 agora. Provavelmente irei assim que terminar de gravar aqui, porque os Jets foram mal contra o Denver Broncos, o ataque foi muito ruim, e eu acredito que os Patriots vão vencer bem os Chicago Bears. E essa linha tendência é só aumentar, então eu gosto bastante aqui desse... É estranho, né? Eu gosto bastante desse Patriots -1, quase 1 hora da manhã aqui, pessoal. Houston Texans contra Tennessee Titans. Assim, só tem jogo equilibrado na AFC Sul, porque não tem nenhum grande time. Dito isso, Titans é um time melhor que os Texans. O jogo é em Houston. Vitória dos Texans tá pagando 2,65. Dos Titans 1,51. Total 41,5. Titans -4. Vitória direta dos Titans eu gosto. 1,51. De repente combinar com outros jogos, mas -4. Aí eu já acho que é salgado, muito ponto para um time dos Titans, que eu não confio quase nada. Seattle Seahawks contra New York Giants. O Gabriel versus Rodrigo Ball. Jogo é em Seattle, vitória do Seahawks está pagando 1,71. Dos Giants 2,20, total 46,5. Seahawks -2,5. Esse -2,5 eu já expliquei aqui, né? As casas de aposta determinam que tem um ponto de partida para a vantagem do time da casa, né? E antigamente eram 3 pontos e caiu nos últimos anos, né? Começou com o ano da Covid, mas ela não voltou ao patamar inicial e agora tem sido basicamente 2,5. Então, 2,5 aqui diz que as casas de aposta, no caso o Bodog, vê o Seahawks e Giants como times equivalentes. Eu acho o Seahawks melhor, tem um ataque mais talentoso. A questão do DK Metcalf importa. Se for confirmado que ele não joga, a tendência é essa linha cair e andar em favor dos Giants. Mas em Seattle, eu iria aqui de Seahawks -2,5. Gosto de vitória direta do Seahawks também por 1,71. Combinar vitória do Seahawks 1,71 com vitória dos Titans 1,53. Quanto que dá? Deixa eu ver aqui. 1,71, 1,51. A combinada dá 2,59. Não é ruim não. Acho interessante. Apesar de não ser muito fã de combinada não. Rams e 49ers. O famoso Sean McVay contra Kyle Shanahan. Jogo em Los Angeles. Mas os 49ers são favoritos. Vitória dos Rams tá pagando 2,10. Dos 49ers 1,77. Total 41 pontos. 49ers -2. Não jogaram bem contra o Kansas City Chiefs, mas o Kansas City Chiefs tá nem assim, outro patamar. Tá 2 patamares acima do 49ers. Parece que os Rams tentaram, e eu ouvi isso de pessoas que eu ouvi de pessoas que eu conheço conversando que os finalistas pelo Christian McCaffrey eram Rams e Bills, que era uma disputa entre os dois. E aí aos 45 do segundo tempo o 49ers chegou e conseguiu roubar o Christian McCaffrey. Roubar não, porque eles foram roubados. Conseguiram ser roubados pelo Carolina Panthers. Então tem mais essa questão. O Kyle Shanahan, o que dizem é que ele ficou puto quando os Rams conseguiram a troca pelo Stafford, porque ele queria o Stafford. Então tem esse ingrediente aí, além de toda a história dos confrontos McVay e Shanahan. Eu gosto de 49ers -2 aqui. Esse time dos Rams, assim, você tem que apostar que eles vão se encontrar depois do bye, né? Que usaram um período aí sem jogar pra melhorar, mas eu acho que não tem muitas respostas para um problema estrutural do elenco da equipe. Colts e Commanders, o jogo é no
Eu ia falar Washington, mas é Indianapolis. Vitória dos Colts pagando 1,50, do Commanders 2,70, total 41,5. Colts menos 4, eu não faço ideia como isso aqui é Colts menos 4. Commanders acabaram de vencer os Packers. Os Colts perderam pro Titans. Parece uma armadilha aqui. Parece uma armadilha. Eu iria de Commanders mais 4 aqui, mas esteja ciente de que isso é uma armadilha. O famoso It's a Trap do Return Jedi, né? Buffalo Bills e Green Bay Packers. Que Deus tenha dó do Green Bay Packers, porque Josh Allen não terá. Vitória dos Bills pagando 1,20, jogo em Buffalo. Dos Packers 4,60. Total desse jogo 47,5. Meu Deus. O grande Green Bay Packers de Aaron Rodgers são underdogs por 11 pontos. Buffalo Bills menos 11. E eu não consigo ver nenhuma outra aposta aqui que não seja Bills menos 11. E eu acho que eles cobrem, não ficaria nem tão... Assim, claro que os Packers é o Aaron Rodgers, podem fazer um jogo duro. Mas eu gosto desse Bills menos 11 aqui. Eu gosto. Não ficaria surpreso se aumentasse. Mas eu gosto dessa linha aqui. De repente você pode até descer um pouco. Então, sei lá, um Bills. Você pode reduzir aqui. Você pode comprar pontos, como o Dog fala. Pode comprar 1,5 ponto. Bills menos 9,5. 1,71 eu gosto bastante também. Para encerrar o Monday Night Football, Cleveland Browns e Cincinnati Bengals. Jogo em Cleveland. Vitória dos Browns pagando 2,40. Dos Bengals 1,60. Bengals menos 3. Bengals jogou muito bem contra os Falcons, né? A defesa dos Browns é bem suspeita. Foram bem agressivos contra o Lamar Jackson. Vamos ver se eles repetem a dose contra o Joe Burrow. Mas eu gosto de Bengals menos 3 aqui. Então é isso, pessoal. Segunda parte chega ao fim. Muito obrigado a todos que escutaram. O podcast volta terça-feira com programa de debate, análise do Monday Night Football. Então até lá. Tchau.